É um livro que eu poderia ter escrito, então eu gosto muito dessas histórias que você, por muito tempo, gostaria de escrever, e aí você fala, eu ia querer ler isso, e aí você compra um livro, super curte o livro, e as histórias são parecidas com aquilo que você queria ler. Então, escrevam. Não deixem de escrever, porque vocês acham que não vai haver público. Olá! Estamos com mais um livro super legal. Esse é o primeiro dos livros que eu resenho aqui no vlog, que tem uma pegada não tão jovem adulto. Eu já fiz isso algumas vezes no blog, mas é muito raro. A maioria dos que eu leio são jovens adultos mesmo. É o Not the Kind of Girl, é da Lina Dunham. Ele saiu em setembro, lá fora. E agora em novembro, vocês já encontram nas livrarias a tradução pela Intrínseca, não só uma dessas. Eu comprei Not the Kind of Girl assim que saiu, comprei pela Amazon, levou um tempinho pra ele chegar. E ele chegou bem na época que a gente tava fazendo o nosso livro, então é um dos livros que eu mais demorei pra conseguir ler esse ano. Não porque seja uma leitura difícil, mas além de ser em inglês, eu leio um pouco mais devagar quando leio em inglês pra não perder informações interessantes. E porque eu tava completamente louca fazendo ilustrações e pensando nas tarefas, daí não dava pra focar num livro, tipo, além do nosso. Aí quando a gente terminou, eu agarrei amor e terminei, assim. E foi muito bom. E aí essa semana eu fui na livraria e lá estava ele, lindo. Não tão lindo assim, essa tradução não é muito bonita, não sou uma dessas. Prometo pra vocês que o texto está ok, não está horrível, porque algumas traduções são horríveis, mas não é o caso, está bem traduzido até. Então não tenham medo. Eu comecei a ler a tradução, não terminei ainda, porque eu já tinha lido o original, só queria saber mesmo como era essa tradução. Tá aqui marcado a parte onde eu tô. E tá bem legal até. Não sou uma dessas. Ele é um livro autobiográfico da Lina Dunham, que tem uma pegada muito parecida com Girls. Quem não sabe, Girls é uma série da HBO, escrita pela Lina também, dirigida por ela, com ela como protagonista. E que já tá na terceira temporada, a quarta começa agora no começo do ano, de 2015. Eu, quando comecei a assistir Girls, eu comecei a assistir esse ano, ou ano passado, eu não gostei tanto assim como a galera pirava muito, surtava. Aí eu comecei a assistir e falei assim, cara, essa menina é extremamente egocêntrica, antipática, ela se acha que é a Hannah, a personagem principal. E eu tinha raiva dela, e a raiva que eu tinha dela era que o fato das piores características que eu encontrava nela, eu sabia que eu podia encontrar em mim também se eu olhasse com atenção. Então é aquela coisa que aquele seu defeito que você não gosta, tá ali exposto numa personagem. A Hannah e a Lina também, elas consideram-se a voz da nossa geração. Eu não diria que elas são a voz da nossa geração, mas existem situações em que elas realmente são muito boas, que a Lina é muito boa em retratar, e que você vai se identificar de qualquer maneira. E foi isso que me fez seguir assistindo a série, e foi bom porque depois da primeira temporada eu acabei gostando muito e hoje eu sou fã, tanto da série quanto do trabalho dela. E foi por isso que eu comprei o livro, inclusive. O livro ele é todo ilustrado, ele é ilustrado pela Joana Asles, então olha só, peraí. Cada capítulo tem a abertura com uma ilustraçãozinha. E no meio dos capítulos, diante de várias histórias, as ilustrações elas conversam com aquilo que está acontecendo. Então, se você olhar com atenção, você percebe que os detalhes, eles têm tudo a ver com a própria história. O que eu acho uma gracinha. Uma coisa que geralmente me deixa chateada é a diferença das edições internacional, que são original lá de fora, e a nacional. Porque tenho uma fixação enorme por livros de capa dura, livros bem acabados, e aqui geralmente eles saem assim, simples, né? Então, qual a diferença aqui, no caso do Not the Kind of Girl? O original, ele tem essa sobrecapa, que é falsa. Opa! Então, tirando ela, você encontra uma capa dura, com uma ilustração em douradinho, escrito em dourado, deixa eu ter lado certo. Não, tá com coisa. Com o nome dourado. E aí por dentro, ilustrado também. E o papel, ele é diferente do papel nacional. Então esse é o original.
O nacional é aquele livro que vocês já conhecem, então a maioria dos livros da Intrínseca tem esse mesmo padrão. Apesar disso, é uma edição muito bonita, porque vieram as ilustrações na capa, então. A foto aqui, mas não tem a capa dura, não tem a pegada mais livrão, tem a gringa. Não sou uma dessas, tem muito a cara de Girls, né? Até porque Girls é inspirado na história da Lina também, então tem histórias até que você vai lembrar de alguns episódios. E eu arrisco dizer que ele é mais engraçado que Girls. Por quê? Porque as descrições dela são hilárias. O excesso de informações que ela compartilha, as situações com que você se identifica que na série talvez não sejam tão relacionáveis assim com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Até porque quando a gente tá assistindo é diferente de quando a gente tá lendo. O que eu gosto muito nele também é que tem aquele tom de diarinho, que eu adoro em qualquer livro. Na verdade não em qualquer livro, mas que no caso dela é muito bom. São situações do cotidiano, situações que todo mundo já teve ou vai ter um dia na vida. Então perda de virgindade, dietas, porres, histórias em família, sei lá, paixões não correspondidas, experiências homossexuais, tudo que você, se não viveu, já viu amigos viverem ou já ouviu falar. Eu acho que isso é a coisa mais sensacional, assim, você poder se identificar. É por isso que ela se acha tanto a voz de uma geração. Ela passa por vários aspectos que são marcantes da nossa geração e que, de certa forma, fazem com que as pessoas se sintam parte disso. Nem todas. Eu tava vendo os reviews do livro no Goodreads e muita gente não gostou, achou que ela faz um oversharing desnecessário, que ela aponta coisas perigosas, tipo estupro, tipo abuso de menores, e que, na verdade, ela explorou de uma forma tão superficial e até inocente, eu diria. Eu não sei se são tão polêmicos quanto a galera está falando. É uma discussão muito longa e muito séria pra fazer agora. O avião voltou. Alguns reviews do Goodreads dizem que é uma história cheia de detalhes desnecessários que perdem o fio da meada, ou que são histórias prosaicas da juventude dela que não precisavam estar no livro. Bom, eu discordo. Se a gente tá falando de uma biografia, as histórias prosaicas dela fazem diferença na construção daquilo que ela quer mostrar pra gente, no humor que o livro tem, no momento em que ela quer amenizar certos temas fortes que ela acaba tocando. Então eu acho que tem um propósito pra todas essas histórias estarem aqui, e elas são divertidas sim. Se você gostar de biografia, se você gostar de oversharing, se você gostar de drama e de pessoas centradas em si mesmas, egoístas e tal. Eu não tinha ideia do quanto a Hannah era parecida com a Lina até ler esse livro. Eu sabia que a personagem era inspirada, mas a gente sempre pensa assim, putz, é ficção, né? Tem umas coisas meio forçadas. A menos que ela tenha forçado bastante no livro, o que é uma hipótese, também tem muito disso nas resenhas, a galera achando que ela tá tentando muito, tá, chamar atenção. Se for, parabéns, tá conseguindo. E a menos que seja mentira dela, elas são realmente muito parecidas, cara. É assustador. Esse ano pra mim tá sendo muito importante no quesito de aceitação pessoal, no quesito de desafios, no quesito de me ver como mulher e enxergar o mundo com os olhos de uma mulher, e como é difícil e ao mesmo tempo você tem que se impor, você tem que quer levar uma vida normal, você não quer privilégio, você quer só uma vida normal. E esse livro ajuda muito. Não é um livro feminista, cheio de manifestos, não, pelo contrário, tem algumas coisas aqui que até deixam a gente um pouco chateada. Porém, ao mesmo tempo, é empoderador você ver alguém que faz aquilo que tem vontade. É bom saber que existem pessoas que não têm vergonha do próprio corpo, que não têm problemas com sexo, problemas com dia a dia, problemas com opinião. E pra mim foi muito importante essa leitura então, porque muitas vezes eu sou extremamente crítica com o meu trabalho, extremamente crítica com o meu dia a dia, com o meu corpo, e dá pra dar uma relaxada, sabe? Você fala assim, putz, por que eu tô fazendo isso, sabe? Esse ano, em geral, eu deixei isso de lado, mas o livro veio pra dar a certeza assim, não, tá no caminho certo, gata. Continua. Então é isso. Embora a Lina pareça sim
tá forçando a barra, querendo ser descolado demais ou chamar atenção. Não tenha aquela coisa de preocupação com os problemas do mundo, seja egoísta e tal. Cara, isso é entretenimento. Eu não acho que todos os livros devam ser escritos com foco nos problemas do mundo ou na solução dos problemas dos outros. Estamos falando de uma biografia, estamos falando de entretenimento. Ele entretém, ele é divertido. Não é um livro pra todo mundo. Algumas pessoas gostam de ler coisas extremamente relevantes. Não é o caso. Então, leia se você gosta de conhecer o mundo dos outros, o mundo da Lena, no caso. Não leia se você não gosta de saber coisas sobre as pessoas que você não conhece, se você acha que tudo tem que ser um serviço para a humanidade e tal. A vida não é assim, bebê. Uma coisa muito legal sobre... Não sou uma dessas. É que a Lina gravou alguns vlogs para divulgação do livro. São vlogs curtinhos, de alguns segundos, em que ela responde perguntas de fãs, sei lá como que ela selecionou essas perguntas, eu não fui tão longe na pesquisa. Mas são perguntas divertidas, ela fala de feminismo, ela fala de amor pelo próprio corpo, ela fala de relacionamentos abusivos, ela fala de um monte de coisas legais e que vale a pena você parar uns 5 minutinhos ali pra assistir, até porque ela é engraçada tanto falando, quanto atuando, quanto escrevendo, e vale a pena. Eu vou colocar no blog as fotos do livro, tanto o original quanto a tradução. Vocês podem olhar, o link tá aqui embaixo, porque eu acho que ele é muito visual e isso não dá pra captar no vídeo. Só menos que eu ficasse mostrando todas as páginas assim pra vocês, mas aí não é produtivo. Como devagar as minhas panquecas enquanto ela me diz apenas: não tem problema mudar de ideia sobre um sentimento, uma pessoa, uma promessa de amor. Não posso continuar só pra não me contradizer. Não preciso vê-lo chorar. Então pare de atender ao telefone, pare de pedir permissão e logo ele desaparece. Por mais que tenha coisas bem humoradas e controversas, a forma como ela explora isso, sempre tem alguma liçãozinha ali pra você aprender. Algumas lições pra gente aprender a não fazer ou não reproduzir. Tem certos discursos que é melhor guardar pra gente, mas eu recomendo muito a leitura. Não sou uma dessas. Uma Garota Conta Tudo Que Aprendeu, da Lina Dunham, tá? Saiu no Brasil pela editora Intrínseca.